Então, simulando aqui um sinal de entrada, que seria o delta M1. Esse sinal de entrada vai ser multiplicado pelo ganho do processo, pelo ganho do transmissor e pelo ganho do controlador. E no caso aqui eu não botei mais o ganho aqui como uma variável principal, ou o set point. O eu é o que? O set point menos o VP', que é o VP'. E VP' é quem? É igual a VP vezes ganho do transmissor. Esse VP' seria o que entrava aqui. Então essa equação com o transmissor só acrescentaria o transmissor aqui. Para não interferir, eu vou considerar esse ganho 1, para até facilitar os cálculos. Então, temos que o delta M2, que vai ser a resposta coletada ali no caso, vai ser menos, porque ele está entrando com pelo sinal de realimentação, então menos ganho do processo, ganho do controlador, vezes o ganho do transmissor, que eu vou considerar aqui no caso, para ficar mais... Através do sinal de entrada e o sinal de saída, nós podemos analisar se a malha vai ser estável ou instável. A gente simula um sinal de entrada, no caso, para ter um processo estável, o delta M1 tinha que ser igual ao delta M2. Mas se caso isso não ocorresse, caso o delta M2 fosse maior que o M1, isso. E nós teríamos o gráfico do meio, o terceiro gráfico no caso. E o processo seria, o sinal de controle, aumento ampliaria. Eu vou explicar, no caso aqui, se o sinal de M2 fosse maior que M1, o processo estaria amplificando aquele sinal. Se fosse menor, estaria amortecendo o sinal. E a relação ideal para ter, digamos, está no critério, não? Se delta M2 é maior que delta M1, significa que o incremento de M1 é amplificado do ganho do processo vezes o ganho do controlador. Se esse sinal, se delta M2 é menor que delta M1, o sinal será amortecido. E para o valor de delta M2 igual ao delta M1, é difícil imaginar que a oscilação persista. Vai ser denominada equação característica do sistema, que está no limite da estabilidade, que vai ser, no caso, isso aqui igual a isso, delta M2 igual a delta M1. Ok, essa situação aí, posso falar um pouquinho? Pode. Essa situação aí é o seguinte, quando você tem delta M1 igual a delta M2, você aplicou aqui na entrada do processo e obteve aqui na saída do controlador uma mesma amplitude, você está naquela condição de oscilação limite, né? O ganho limite. Ou seja, você não tem como mexer no ganho do processo, mas pode mexer no ganho do controlador. Então você mexeu no ganho do controlador a tal ponto em que fez o processo oscilar e que todas as variáveis que ele está gerando de entrada vai se manter na saída. É isso daí a condição. Então essa situação daí é a situação que ele coloca como limite. É lógico que para situações de ampliação, em que entra um valor e sai maior, ou que entra um valor e sai igual, em termos de controle não é uma situação desejável, né? O desejável é que ele possa amortecer, não é isso? Pela malha aberta, eu entendi que o sinal seria diminuído, não necessariamente pegando o feedback do processo. Mas é isso, porque se você imagina que o sinal aplicado aqui vai gerar um sinal maior ainda, então ele vai estar sempre crescendo. A única condição que ele tem para diminuir é quando esse sinal de entrada daqui recebe, a partir dele, recebe um sinal menor, um novo sinal menor, se você conectar de novo essas malhas. Aí quando receber menor, ele começa a ir amortecendo. Eu falei isso no meio, só que eu não dei tanta importância de que eu não... Ah, ok. É isso, mas só queria... mais na relação
Perfeito, mas só para frisar esse detalhe aí. K1 igual a 1. Ou seja, pelo processo, vezes o controlador mais o controlador. É o que é o ponto crítico de estabilidade. É o ponto crítico. Quando isso daí é maior do que zero, ele amplia, né? Quando é menor do que zero, ele amortece. E é a situação desejável. GPGC maior do que 1 pode ser. Ele tem três situações: igual a 1, maior do que 1 e menor do que 1. Então, no caso aí, ele amplia a oscilação. Aí diminui, amortece a oscilação. Isso. E aquele que é igual a zero ali, né? Mantém. É o limite. Isso. Perfeito. Então eu vou fazer um exercício aqui. Nós pegamos um pouco dessa campanha de transferência do processo, do controlador do processo, e um pouco da transformador abaixo para demonstrar o uso que acontece agora. Ok.